Como continuar promovendo a retenção do conhecimento dos nossos estudantes? Será que o fato de um estudante usar a inteligência artificial para concluir uma tarefa faz com que ele aprenda menos? Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Generativas. Eu sou Juliana Campagnoli. Eu sou a Carla Marcolin. E aqui a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial com uma pegada mais acadêmica, porém descomplicada. E se você curte o tema ou se não curte, mas já percebeu que precisa se aproximar dele, aqui é o seu lugar. E hoje a gente vai falar de quê, Carlinha? O uso de IA na educação. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente viu que um dos primeiros setores a se preocupar foi justamente o educacional. E por quê? Porque ao mesmo tempo que essas ferramentas vêm facilitando muitas coisas, elas são muito poderosas e estão ali concebidas para nos dar respostas prontas, né, para gerar respostas. Isso naturalmente nos traz um menor esforço cognitivo e isso pode impactar o nosso processo de aprendizado. E aí fica, né, Carlinha, o grande desafio. Como continuar promovendo a retenção do conhecimento dos nossos estudantes e como continuar desenvolvendo o pensamento crítico? Vamos começar dizendo que essa é uma pergunta de $1 milhão e ainda sem uma resposta pronta. Mas talvez alguns elementos podem nos ajudar a indicar alguma luz, algum caminho. É importante começar falando que a IA não é uma ferramenta concebida para raciocínio crítico, pensamento crítico. Nós já comentamos em outros episódios aqui o quanto que os modelos de linguagem são indexados para a continuidade do assunto e do posicionamento do prompt. A partir da identificação de característica de como o usuário escreveu sobre determinado assunto ou do pedido do usuário, a tendência de uma ferramenta de IA generativa é continuar desenvolvendo um assunto naquela mesma direção dentro de um espaço matemático de palavras. Então é muito difícil uma IA falar para você que o que você está escrevendo não faz sentido, que o que você está escrevendo tem algum erro de conexão, tem algum erro de concepção. Ou, por exemplo, a IA te dizer que há pessoas que não pensam como você, que têm uma ideia de pensamento diferenciada. Por isso, é difícil a gente pensar na inserção total e acrítica de uma ferramenta de inteligência artificial num processo de ensino e aprendizagem, num processo de conhecimento em que normalmente o contraditório, a crítica, a análise e a profundidade fazem parte, tem um lugar especial. Como a gente coloca uma ferramenta que não promove todos esses processos, mas que vem sim sendo muito usada e muito adotada pelos estudantes? Exatamente. E aí a gente percebe, então, o que a gente sempre destaca aqui é a questão da importância do letramento, de realmente todos nós, enquanto cidadãos, nos aproximarmos dessa tecnologia. E aí a gente já percebe esse movimento, né, de uma forma aí global. China e Estados Unidos já começaram a tratar a educação como um ponto fundamental quando a gente fala em inteligência artificial, buscando incluir isso dentro da base curricular da educação infantil, inclusive. E aí eu acho que quando a gente fala de criança, a gente tem aí uma camada a mais, né, de preocupação nesse sentido, porque eles estão em plena fase de desenvolvimento. Vamos pensar o seguinte, a gente tem um conjunto de crianças que estão nascendo entre 2023, 2024 em diante, em que no momento que elas forem para a escola para serem alfabetizadas, 4, 5 anos, ou mesmo antes, dentro de casa, elas já vão conviver com a IA generativa. Então, são crianças que vão crescer, nasceram e vão crescer em um mundo em que a gente pode perguntar qualquer coisa para o ChatGPT. Elas vão ver os pais, elas vão ver os professores, elas vão ver todas as pessoas em volta, ou conversando com uma Alexa, ou perguntando para o ChatGPT, usando comandos de voz e, de alguma forma, convivendo num processo não só de alfabetização, mas de conhecimento e identificação de mundo em que há uma IA generativa. E se a gente pensa, daqui a alguns anos, que esse processo de IA generativa vai estar inserido na alfabetização, no conhecimento de mundo dessa criança, o quanto será que vai ser, talvez, estranho para ela perceber que existem pessoas que não concordam com as coisas que ela está falando? Perceber que talvez para trabalhar em equipe, ela precise acatar diferentes opiniões e chegar numa conclusão única. Isso é justamente o contrário do que a IA generativa promove. Por um modelo otimizado para geração de palavras, ela não vai promover diversidade, ela vai promover unicidade.
E há uma preocupação, sim, hoje, especialmente na geração de crianças que vão ser alfabetizadas em um mundo de IA generativa, que elas sejam pouco expostas ao contrário, pouco expostas a opostos. E no momento em que elas precisem se inserir em realidades não apenas educacionais, mas que elas cresçam e se tornem profissionais, como é se tornar profissional, entrar em algum lugar e algum colega de trabalho te falar, não vou fazer isso. Não concordo com você. Não acho que o que você está fazendo é interessante. Sendo que uma IA generativa nunca vai ter falado isso para uma criança. Há essa preocupação e, ao mesmo tempo, a gente não tem muito como prever, porque essas crianças estão sendo alfabetizadas agora e muitos desses processos a gente está vivendo. Mas mesmo sem previsão, eu acho que cabe uma reflexão do quanto, por exemplo, na escola e dentro de casa, uma criança pequena deve ser exposta a uma IA generativa. É verdade que ninguém quer que seu filho não saiba usar uma tecnologia, ou que ele seja avesso, ou que ele não conheça e por isso acabe, por exemplo, ficando fora de boas oportunidades em mercado de trabalho, ou até mesmo fique atrasado em retenção de conhecimento. Mas será que o nível de exposição deve ser tanto a ponto de achar que a Alexa é um membro da família? Não sei se é exatamente esse o caminho. Exatamente. A gente precisa ver que, mais uma vez, a gente volta para o que a gente já vem mencionando, que é a questão da perspectiva e como que isso impacta, né? Justamente ali, logo no surgimento do ChatGPT, disseminação desses modelos generativos, a gente viu alguns países proibirem esse tipo de ferramenta nas escolas, justamente com medo do impacto que isso poderia ocasionar no aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a ver um movimento contrário, no sentido de que não, que se bem utilizado, poderia potencializar esse aprendizado. E um posicionamento nesse sentido, que eu acho que trouxe uma reflexão bem importante, foi do pesquisador Diogo Cortis, lá da PUC de São Paulo, que ele mencionou exatamente isso, que não tem muito como a gente proibir, né? Justamente até por conta do que a gente mencionou nos episódios anteriores, né? A adoção dessa tecnologia vem de baixo para cima, a gente não tem muito como proibir. E aí a gente precisa buscar realmente ferramentas que sejam capazes de continuar, de permitir que esses estudantes continuem desenvolvendo suas competências, suas habilidades. E isso envolve não só a competência dos alunos, mas também desenvolver a competência dos professores nesse sentido, para que seja um processo mesmo ali contínuo, né? E capaz de ser efetivo. Acho que não só a gente deve pensar em ferramentas, como também discutir processos. E aí eu queria dividir uma história com vocês aqui hoje. Em uma das minhas aulas, recentemente, a gente fez um experimento muito pequeno. Não é um experimento escalável, não é um experimento que permite generalizar conclusões, mas foi uma forma da gente tentar coletar os dados e entender. Será que o fato de um estudante usar a inteligência artificial para concluir uma tarefa faz com que ele aprenda menos? Isso é motivado por uma discussão recente do que a gente fala de débito cognitivo. Não há estudos conclusivos, mas há indícios de que o uso da IA generativa pode fazer com que você pense menos. Isso talvez a gente tenha uma intuição no momento que a gente usa a IA. A gente se sente terceirizando parte do raciocínio para ela. Então, antes o que eu precisaria fazer, uma leitura longa e entender um texto, articular as ideias, escrever essas ideias no papel, eu coloco um conjunto de tópicos, copio e colo um texto e concluí a tarefa. Mesmo que eu leia o texto da IA e estude pelo texto da IA, será que o fato de eu não ter tido o esforço da leitura e o esforço da conexão das ideias, e inclusive o esforço da escrita, seja física ou digital, será que isso não faz com que eu tenha perdido a oportunidade de fazer novas conexões nos meus neurônios em que eu realmente tenha conseguido aprender? Então, a gente fez um pequeno experimento nesse sentido, em que a gente dividiu os estudantes de uma das minhas salas de aula e um pedaço deles executou, após eles terem a exposição de um conteúdo, metade deles executou uma tarefa com o uso da IA generativa e metade deles executou a tarefa sem uso de IA generativa, apenas com material de sala de aula de apoio. Eles concluíram a tarefa, entregaram os documentos e na semana seguinte, ao iniciar a aula, eles tiveram que repetir um exercício similar. Não era igual, mas era similar, era referente ao conteúdo da aula anterior. E o que a gente queria entender? A gente queria entender que será que quem usou ChatGPT como apoio para fazer o exercício
conseguiu ter a mesma efetividade, conseguiu realizar o exercício na semana seguinte da mesma forma que quem não usou o ChatGPT? Será que houve diferença na retenção do aprendizado? Porque vejam, a gente está falando aqui de duas coisas bem distintas. Uma coisa é eu concluir a tarefa e fazer corretamente, com os de IA, sem os de IA, eu consegui chegar na resposta certa. Outra coisa é, depois que eu cheguei na resposta certa, o fato de eu não ter passado pelo mesmo esforço ou da IA ter me dado alguns atalhos, será que fez com que eu não conseguisse reter o conhecimento por algum tempo? E o que a gente descobriu, com certa margem estatística, é que sim, fez diferença. Os estudantes que utilizaram o ChatGPT conseguiram reter menos conteúdo do que os estudantes que não utilizaram. Vou repetir, esse não é um estudo escalável, esse não é um estudo com significância estatística, eu não tenho amostra e população, foi um pequeno experimento em sala de aula. Mas acho que é interessante compartilhar isso, porque são esses pequenos experimentos e indícios que nos ajudam a estruturar estudos maiores e que podem chegar em conclusões mais contundentes. Mas hoje, o que a gente tem de informação, o que a gente tem de estudos até então, é que pode sim haver um prejuízo. Então, sim, a sensação que você fica que você pensou menos ao usar o ChatGPT, a sensação que você fica que, bom, eu terminei de fazer determinada tarefa da escola, da universidade, do meu curso, mas parece que não fui eu que fiz, parece que simplesmente eu tive a ajuda de alguém que já sabia desse conteúdo e que talvez eu não esteja realmente aprendendo, talvez essa intuição, ela tenha algum fundo de verdade. E aí, eu acho importante falar do momento que a gente está. É muito relevante isso. Não adianta botar essa discussão na mesa e achar, então não vamos adotar. Deu. Aí ninguém adota e aí todo mundo tem que passar pelo trauma cognitivo, pelo esforço de ter que entender um assunto muito difícil do zero. Isso também não é bacana, a gente ir por esse caminho. Primeiro, porque a IA generativa está inserida em muitas realidades e muitas profissões, e a gente privar um estudante do uso de IA generativa é também privar ele de aprender a usar a IA generativa, mas ao mesmo tempo, se a gente insere a IA generativa no momento do processo inicial de atenção, de retenção do conteúdo, pode ser prejudicial, pode estar mascarando uma capacidade do estudante de aprender. Então, não proibindo, não podendo proibir, porque o estudante vai precisar usar, mas ao mesmo tempo sabendo que há prejuízos, talvez o momento que nós estejamos vivendo agora é um momento da experimentação e é uma experimentação que precisa ser conduzida pelo professor ou pelo especialista no assunto. Esses são os melhores curadores, essas são as melhores pessoas para indicar como, dentro de determinada área do conhecimento, usar a IA generativa, qual é o potencial dela, onde ela não deve ser utilizada. É sim importante experimentar. Não é uma boa ideia ficar achando que vai passar essa onda da IA generativa. Daqui a pouco todo mundo esquece o ChatGPT. Eu acho que a gente já entendeu que isso não vai acontecer. As pessoas não vão esquecer, vão utilizar cada vez mais. Então, sim, você que é especialista num tema é a melhor pessoa para dizer como a gente pode inserir a IA generativa num processo de aquisição de conhecimento dessa temática. Exatamente, Carlinha. Então, a gente percebe que a gente precisa repensar o processo pedagógico de uma forma ampla, né? E isso, naturalmente, passa por políticas públicas, né? A gente precisa pegar na mão dos professores também, não deixá-los sozinhos aí nesse caminho. Exato. Porque realmente é um grande desafio. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso, né? Que a gente já percebe, assim, um movimento de alguns professores que querem só fazer prova oral, para ter certeza que o aluno está aprendendo. Então, demanda realmente muita reflexão, né? E soluções muito apressadas, às vezes, a gente sabe que podem ter mais riscos do que benefícios. Então, a gente precisa realmente ficar sempre acompanhando essas possibilidades. Um outro caminho, talvez legal de falar também, e que a gente viu em uma pesquisa recente que a gente fez no ano passado com alguns professores ao redor do mundo, a gente percebeu que tem vários professores que estão, por exemplo, entendendo que muito do papel deles não é ensinar o conteúdo, mas ensinar como usar bem a IA para aquele conteúdo. E isso significa que o meu objeto de avaliação passa não a ser, você marca aí A, B, C, D, E, qual que é a alternativa correta, mas que você consiga criticar uma resposta da IA
ou que você seja capaz de fazer um bom prompt. Isso é um objeto de avaliação. Talvez tornar, sim, o uso da IA generativa não afastado, não proibido da sala de aula, mas integrar e, inclusive, mostrar ao estudante como ela pode errar muitas vezes. Eu tenho colegas que têm uma prática que eu acho muito interessante, que é, eles começam o conteúdo conversando com o ChatGPT. Então, as primeiras aulas são, vamos falar aqui com o ChatGPT sobre esse assunto. E aí ele fala várias coisas, os alunos acham que está tudo correto, e aí ele vem demonstrando o conteúdo como aquilo ou era raso, ou muitas vezes estava errado. E isso é uma forma de prender o estudante, é uma responsabilização do professor, e também é uma forma da gente inserir a IA generativa de um jeito que ela não fique como um divisor. Ah, os alunos usando IA generativa e eu, professor, não querendo. Ou fique quase como dois lados opostos, ou como uma batalha. E sim, como a gente pode integrar isso. E acho, Ju, que o que tu falou, quando a gente menciona políticas públicas, é fundamental. Porque não adianta a gente querer que um professor seja especialista no conteúdo, seja especialista em técnicas pedagógicas e agora o professor tem que ser especialista em IA também. O que mais a gente vai botar, né, no colo do professor para ele ser o especialista e ele que resolva tudo dentro da sala de aula? Ele precisa de apoio, precisa de suporte, treinamento, boas ferramentas e tudo isso passa sim por política pública, porque senão a gente cai num risco grande e severo de ter uma divisão digital cada vez pior. Ou seja, quem tem recurso consegue acesso às melhores IAs, consegue acesso às melhores técnicas e quem não tem vai ficando para trás. E aí uma tecnologia que é para ser integradora, que é para ser democrática, uma tecnologia que é para que todo mundo consiga conversar com o computador, acaba sendo mais um elemento de divisão e de desigualdade social também. Exatamente. E quando a gente olha para dentro da realidade do nosso país, o que a gente percebe? A gente já tem um Plano Nacional de Educação Digital que foi aprovado em 2023, é a Lei 14.533 de 2023, e ela busca exatamente agir aí em cima de 4 objetivos principais. Um é justamente isso, inclusão digital, a própria educação digital, também levar letramento mesmo aos estudantes, a capacitação, não só levar esse letramento para os estudantes, mas a capacitação dos professores, justamente para que eles possam efetivamente se valer dessas ferramentas de uma forma efetiva, como a Carlinha falou. Não adianta a gente pensar simplesmente jogar isso no colo dos professores e deixar que se virem, né? E ao mesmo tempo essa educação dos estudantes não é simplesmente largar o ChatGPT e dizer pode usar, né? Não é simplesmente aprender a mexer bem nas ferramentas, é aprender a utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível para que a gente possa alcançar o pensamento crítico, para que a gente possa desenvolver competências e habilidades, as famosas soft skills que vão ser cada vez mais importantes, né, dentro desse momento. E a própria questão também, o outro objetivo é pesquisa e desenvolvimento. Só que isso também esbarra em desafios específicos de implementação. E a gente pode mencionar justamente desigualdades regionais, sociais. A gente sabe que, ainda mais no nosso país, que tem uma dimensão continental, né? A própria questão de infraestrutura, a gente sabe que tem regiões que não têm tanto acesso à própria conectividade, né? Então, isso também já limita. E, enfim, temos uma gama de situações que tornam esse tema um pouco mais difícil de ser governado. A gente sempre aqui acaba falando de governança, né? Então, a gente queria fechar um pouco dessa discussão falando quantas camadas de complexidade a gente tem quando se fala de IA na educação, o quanto que sim é importante envolver diferentes áreas de conhecimento nesse assunto, inclusive os pais e os tutores de crianças também, né? Então não só o papel do professor, mas quem é responsável por aquela criança, por aquele jovem, todo mundo que está envolvido na educação, e pensar o quanto que, dependendo da forma como esse assunto se encaminha ou como ele é discutido em âmbitos dentro de uma determinada escola, dentro de um determinado curso, dentro da universidade, o quanto que isso pode acabar impactando na própria capacidade de desenvolvimento de novas habilidades. E isso tem relação bastante com o que a gente quer discutir no próximo episódio, que é a ideia do impacto da IA no mercado de trabalho, né, Ju? É exatamente isso, Carlinha. E um ponto também que vale a pena mencionar é que no Brasil nós temos uma iniciativa que tem dado certo, que tem sido referência, que foi no estado do Piauí, que estabeleceu uma lei estadual sobre educação digital
E eles vêm implementando a inteligência artificial na educação básica, foi considerado, inclusive, pela Unesco como o primeiro território das Américas a implementar, a tornar obrigatória a inteligência artificial na educação básica. A gente vai deixar essa notícia aqui no card para vocês olharem. E um outro ponto interessante de ser consultado que a gente também vai deixar aqui é o guia da Unesco sobre educação. E aí, um ponto que é importante também da gente destacar, né, Carlinha, é justamente pensar que a gente precisa estar o tempo todo se reinventando nesse mundo da IA. Né? Desenvolver muito mais do que a gente aprender a mexer nessas ferramentas, a gente precisa efetivamente pensar numa cultura de aprendizado. E aí, por isso que é tão importante a gente hoje ser cada vez mais adaptável a essas situações, porque todo dia vai surgir uma ferramenta nova, isso naturalmente vai nos exigir uma nova habilidade, e para que a gente permaneça sobrevivendo no mercado de trabalho, isso também vai nos impactar diretamente. E aí a importância do nosso próximo episódio, como a Carlinha falou, que a gente vai falar sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Então é isso, né, Carlinha? A gente fica por aqui e aguarda vocês no próximo episódio. Até lá! Até lá!